Irmãos, primeiramente nós vamos contemplar na palavra de Deus, Davi e Salomão, Salomão e Deus. Todos nós sabemos que Davi foi o homem segundo o coração de Deus. O que atraiu tanto o coração de Deus para Davi? O quê? Bom, nós sabemos que Davi lutava por Israel. Davi batalhou por Israel. Ou seja, para que os inimigos não invadissem o seu território. Para que o povo de Deus fosse verdadeiramente protegido, guardado. Ele se dispunha a guerrear, a lutar. Vai chegar um momento que nós vamos entrar na intercessão. Porque em oração você pode abençoar muita gente. E literalmente pela fé, pela tua oração, Deus pode trabalhar na vida de muita gente. Nós vamos abrir no primeiro livro de Crônicas. Vamos abrir aqui no primeiro livro de Crônicas, no capítulo de número 28. Nós vamos contemplar aqui, irmãos, o conselho que Davi deu a Salomão, quando ele assumiu o trono. Falei primeiro Crônicas e estou eu aqui no segundo. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 28, no versículo 9. Você vai contemplar comigo o conselho que Davi deu para o seu filho. Então vamos juntos, lê comigo? E tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o com um coração perfeito e com uma alma voluntária, porque esquadrinha o Senhor todos os corações e entende todas as imaginações dos pensamentos. Se o buscares, será achado de ti, porém se o deixares, rejeitar-te-á para sempre. Que conselho, né, irmãos? Meu Deus! Olha, Davi era o rei de Israel e estava passando o trono para o seu filho, trono por sucessão. Deus escolheu Salomão. Deus escolheu. Então agora o investimento de Deus vai para o Salomão. Salomão agora assume o trono. Davi podia ter dito, filho, ô filhão, o trono agora é teu, o reino é teu. Os reis, no tempo dos reis, irmãos, a monarquia era real, não era comum. Como acontece ainda nos nossos dias por tradição, não é? Na verdade, por exemplo, se tem um reinado, tem um primeiro-ministro. Então, a gente sabe que quem decide as coisas... Mas vamos aqui. O rei era soberano, absoluto em poder. As suas decisões eram literalmente executadas. Se era para a vida, para a morte, qualquer decisão. Então, o rei, ele tinha soberania. Um poder absoluto. Então, Davi podia ter dito ao filho, ô meu filho, você agora vai desfrutar, tudo é teu, está aí, ó. Comanda isso aí, desfruta, vai lá, aproveita a vida. Não. Olha o conselho que Davi dá a Salomão. E tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai. A primeira coisa, conhece esse Deus a quem eu sirvo, a quem eu pertenço, conheça esse Deus. Aí ele continua. E serve-o com um coração perfeito e uma alma voluntária. Ou seja, você está assumindo o reinado, serve a Deus. Há muita gente, irmãos, que quando começa a prosperar, logo se estende na vida secular e numa corrida desenfreada para ter cada vez mais, desfrutar das coisas terrenas cada vez mais, vai se distanciando de Deus e não percebe. É lamentável, irmãos. Essa pandemia pegou muita gente desprovida de fé. Só se fala nas condições físicas, só se fala na questão imunológica, na defesa do organismo, mas não se fala daquilo que Deus mais fala. O ser humano é espírito, possui uma alma e mora no corpo. O corpo é a morada. E precisa ser conservado pelo que está dentro, pelo coração, pelo espírito.
Se o Espírito de Deus está dentro, Ele vai dar direção. Se o Espírito de Deus está dentro, Ele vai iluminar. Se o Espírito de Deus está dentro, Ele vai trabalhar. E sempre favorecendo, porque Deus é misericordioso. A palavra diz, provai e vede que o Senhor é bom. Diz isso na Bíblia? Provai e vede que o Senhor é bom. Vamos atentar. Quantos cristãos, irmãos, vão vencendo e se distanciando de Deus, esfriando na fé, e não vão percebendo que vão tomando um caminho de desvio. Nesse caminho de esfriamento, vão deixando Jesus para trás. Bom, o conselho que Davi deu a Salomão: serve o Deus de teu pai. Primeiro, conheça esse Deus. Segundo, serve. Aí serve com um coração perfeito e uma alma voluntária. Olha, irmãos, o cristão que só ora por obrigação, porque é um dever cristão, bom, eu oro porque a Bíblia diz que orar é um dever, então eu tenho que orar. Esquece, não preciso orar. Eu não preciso ouvir a voz de ninguém, eu não preciso orar. Quando Deus criou o universo, Ele disse, haja luz. Ainda não existia ninguém sobre a face da terra. A terra nem forma tinha. A Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia. Há pessoas que, mesmo tendo encontrado Jesus no esfriamento, acham que podem viver sem Deus. Meu irmão, o maior erro do ser humano é pensar que pode viver sem Deus. Porque não vive sem água. E foi Deus quem a criou. Não vive sem o ar que se respira, o ar atmosférico. E foi Deus quem o criou. Então o ser humano, ele depende de Deus em tudo. Olha, Davi, o rei de Israel, passando o reino para o filho. Meu filho, ele não disse, filhão, desfruta do reino. Não, filho, conhece o Deus de teu pai e serve esse Deus. Ou seja, você está assumindo um trono para reinar, mas acima de tudo, para servir a Deus. Um reino com justiça. Um reino com serviço prestado a Deus. Tudo na nossa vida, irmãos, em tudo e por tudo, Deus está presente e nós devemos honrá-lo e glorificá-lo. Mas se a gente esfria, é um perigo. Cristão, quando cai no esfriamento, é um perigo, irmãos. Às vezes a pessoa está dentro da igreja, mas o coração está esfriando. Para sair é apenas um passo, uma decisão. Quantos tomam decisões erradas e depois vêm a pagar um preço altíssimo? Então Deus disse, Salomão, meu filho, conheça o Deus do teu pai e serve-o. Bom, depois ele continua e diz, com o coração perfeito, alma voluntária, porque esquadrinha o Senhor todos os corações e entende todas as imaginações dos pensamentos. Que revelação tremenda, né, irmãos? Como pode o Davi ter essa compreensão de dizer, olha, Deus esquadrinha, Ele vai lá dentro de cada coração sobre a face da terra. Não tem ninguém a quem Deus não conhece e não sabe o que se passa dentro dessa pessoa. Que entendimento sobre a onisciência de Deus. Então Ele conhece as imaginações dos pensamentos. Aí no final Ele diz, se o buscares será achado de ti, porém se o deixares, rejeitar-te-á para sempre. Irmãos, mais uma realidade. Se o cristão não aquecer a sua fé, Deus não vai forçar a barra não, meu irmão. Eu costumo dizer que se a fé fosse uma fogueira, o que não poderia faltar para que a chama se mantivesse bem acesa? Lenha. E aí? Lenha na fogueira. Se a fogueira fosse a fé, se a fé fosse fogueira. Então o que nós precisamos? Nós precisamos literalmente, irmãos, colocar a palavra dentro de nós, porque ela é viva, eficaz. E Deus garante, Ele é um fogo consumidor, assim como Moisés esteve lá no alto do monte, aquele fogo desceu do céu, todo mundo viu. Só Moisés pode estar dentro do fogo. É coisa tremenda demais. Às vezes o cristão se distrai, irmãos. Às vezes, como eu disse, nesse período de esfriamento, não atenta para as grandezas de Deus. E aí vem qualquer problema, ou às vezes vem um problema um pouco mais grave, e o cristão desmonta. Enquanto o cristão está aquecido na fé, olhando firmemente para a palavra de Deus, está orando a Deus, está firmado na fé, o diabo tenta, mas não consegue nada. Mas quando o cristão esfria, se afasta um pouquinho, se torna uma presa fácil. Então o conselho de Davi para Salomão foi esse, meu filho, conheça o Deus do teu pai e serve-o com o coração perfeito e uma alma voluntária. Muita gente, a gente às vezes ouve, não é?
Sabe, eu fui criado no Evangelho, meus pais me levavam para a igreja. Mas me tornei, quantas vezes eu já ouvi isso, né? Na adolescência, na juventude, me afastei, não queria saber de compromisso, de igreja, Pois é. E quantos, literalmente, irmãos, foram arrebentados pela vida, pelo diabo, pelo mal, porque não ouviram a palavra de Deus. Salomão, como é que vai ser Salomão? Bom, Salomão, irmãos, no início do seu reino, foi esplêndido. Foi temente a Deus, foi homem fiel a Deus, lutou tremendamente por Israel, pelo povo de Deus, batalhou, construiu o templo, serviu realmente a Deus. O que mais nos chama a atenção no início no início do reinado de Salomão? Nós vamos agora voltar um pouquinho para pegar o primeiro livro de Reis. No capítulo 3, primeiro livro de Reis, primeiro livro. Então, 1 Reis, capítulo 3. No versículo de número 5, diz assim: E em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos e disse-lhe Deus: Pede o que quiseres que te dê. E disse Salomão, vamos lá, de grande beneficência usaste tu com teu servo Davi, meu pai, como também ele andou contigo em verdade, em justiça e em retidão de coração, perante a tua face, e guardaste-lhe esta grande beneficência, que lhe deste um filho, que se assentasse no seu trono, como se vê neste dia. Dá uma paradinha então, nessa parte aqui, irmãos. Bom, primeiramente, não vou estender a questão, porque Deus apareceu a Salomão em sonhos. Salomão não teve uma Bíblia como você tem, como eu tenho. Deus fala na sua palavra, e a palavra dentro do coração, expedir Deus fala no coração. Bom, Deus vai a Salomão, então antes da Bíblia ter sido escrita, na verdade, antes de Jesus vir ao mundo, porque a partir do momento que Jesus Cristo manifestou-se no mundo em carne, então a palavra já esteve presente aqui nessa terra e continua até hoje e vai continuar. Então Jesus e a palavra se deve dar atenção total à palavra de Deus. O que aconteceu aqui? Então Deus veio a Salomão. Vocês já pararam para pensar? Salomão, pede, meu filho, o que você quer que eu te dê? Deus falando, Salomão, o que quiseres, pede o que você quiser. O que você pediria? Por favor, não responda. Deus sabe o que está dentro do coração de cada um. Irmãos, a Bíblia diz que Deus intencionou criar o ser humano e ele liberou o plano dele quando ele disse: façamos o homem à nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Ainda não tinha feito. Façamos o homem segundo a nossa imagem, a nossa semelhança. Ou seja, eu quero um ser igual a mim. Mas como ser igual a Deus? Eu falava hoje com um grupo de pastores, com os nossos pastores. Ou seja, como ser igual a Deus? O apóstolo Paulo disse: sede imitadores de Deus. Mas como? Como eu posso imitar Deus? Ele é Deus todo-poderoso, soberano, Espírito, está no céu. Mas Deus esteve na terra e na forma de homem. Quem é esse Deus? Quem é esse Deus? Jesus. Como foi que Jesus viveu nessa terra? Então é muito simples. Imita Jesus. Faça o que Jesus fez, fala como Jesus fala, seja como ele foi. Pronto. Como ele foi como homem aqui na terra, porque ele é o mesmo. E aí? Então é simples. Irmãos, Salomão está falando com Deus. Deus falou que você pede o que você quiser. Salomão imediatamente se volta para Deus, para dissertar ali, diante de Deus, catalogando as qualidades do seu pai como servo de Deus, para dizer: Senhor, tu usaste de grande beneficência com meu pai. Agora, meu pai foi teu servo. Olha aqui, ó. De grande beneficência usaste tu com teu servo Davi, meu pai. Primeira coisa que Davi fala com Deus. Davi fala com Deus, reconhece
Salomão fala com Deus, reconhecendo que seu pai foi servo de Deus. Quantos filhos, irmãos, ainda não são de Jesus e não veem seus pais como servos de Deus? Tem gente que é servo de Deus, é bonzinho, tem gente que é boazinha, estou falando só de homens, não. Homens e mulheres que são de Jesus. Quando tudo vai bem, são calminhos, são tranquilos, são amáveis, até que os contrariem. Tem gente que quando é contrariada, meu irmão, misericórdia, pula, grita, berra, fala besteira, se suja. Cadê o servo? O que eu estou observando aqui? O Davi deu conselho para Salomão. Ele acatou, ele atendeu o conselho. O Salomão desviou depois de velhinho. Não era nenhum jovem, não, quando ele desviou. Quando deixou seu coração vulnerável, se apaixonou pelas mulheres, serviu a outros deuses. O que eu observo aqui? Eu observo, irmãos, que o testemunho de vida, da dedicação de Davi para com Deus, da forma como Davi viveu, a comunhão que ele tinha com Deus, isso foi o que chamou a atenção do Salomão e ficou dentro dele. Ou seja, o que ele viu em Davi foi muito mais marcante do que o que ele ouviu. Porque ele serviu com o coração perfeito por muito tempo, mas não a vida toda. Lá na frente ele sofre o desvio. Mas o que ele viu no pai, como servo de Deus, isso marcou a vida de Salomão. Salomão está dizendo para Deus: o Senhor foi muito bom, de grande beneficência, ou seja, o Senhor só fez bem ao meu pai, mas ele foi teu servo. Usaste com o teu servo Davi, meu pai. Então, a primeira observação é que Salomão contemplou que Davi era servo de Deus, servia. Segunda, como também ele andou contigo em verdade e em justiça e em retidão de coração. Irmãos, não é difícil numa convivência se perceber uma falsidade ou uma hipocrisia. Salomão nunca viu isso no pai. Salomão viu que tudo que o pai fazia para Deus era com sinceridade, era em verdade. Ou seja, se meu pai dizia que amava a Deus, ele amava de verdade, porque ele pagava o preço daquele amor. Se o meu pai dizia que adorava esse Deus, ele usava tempo, ele dedicava tempo, ele adorava esse Deus. Se o meu pai dizia que defendia Israel, ele defendia, porque ele enfrentou Golias, e ele enfrentou, muitos povos violentos, como os filisteus, para proteger Israel. Quando a gente vê às vezes, irmãos, um parente falar mal do outro fora de casa, um cristão falar mal da sua própria igreja, irmãos. Quantas vezes um familiar ou os familiares não se convertem ou não querem vir para a igreja onde está aquele parente, porque quando ele está em casa, ele solta a língua contra a sua própria igreja. O que Salomão viu no pai? Viu o pai andar na verdade. Davi não era hipócrita, Davi não era falso, Davi era sincero. Davi era temente a Deus, tanto que quando ele caiu no pecado com Batseba, ele não culpou ela. Quando ele vai diante de Deus no arrependimento profundo, ele diz exatamente isso: somente eu contra ti pequei. Ou seja, ele assumiu o erro dele. É isso mesmo, irmãos. Às vezes a língua de um cristão impede muita gente das suas relações de se converter ou de vir para a igreja. A pessoa diz assim: eu quero que a minha família tenha esta palavra que eu recebo, eu quero que tenha esse entendimento, eu quero que entenda a palavra com clareza. Mas quando está em casa, meu irmão, põe defeito na igreja, fala mal de um, fala mal do outro. Não tem igreja perfeita. Salomão contemplou a vida de Davi. Davi defendeu Israel. Davi amou a Deus. E os conselhos de Davi eram o que ele vivia. Ou seja, a verdade, o temor a Deus. Salomão, meu filho, serve o Deus de teu pai com um coração perfeito, uma alma voluntária. Eu acho interessante que todos nós temos a mesma Bíblia. Quantas vezes a gente ouve, quantas vezes nós lemos juntos, né? E a gente sabe disso, que muitos cristãos gostam de ler determinadas partes.
E aí leem assim: quem nos separará do amor de Cristo? A pessoa nem para pensar no que está lendo, no que está falando. Do amor de Cristo, ou seja, Jesus me amou. Ele ama o bonzinho e ama aquele bandidão. Ele quer que aquele bandidão escute a palavra dele e que se salve. Não quer que ele vá para o inferno. E às vezes a pessoa não tem esse coração de literalmente enxergar para fazer renúncias para que todos à sua volta encontrem Jesus. Por que falar mal de igrejas? Por que falar mal de um irmão? Por que criticar formas? Deus não dá esse direito a ninguém. A forma da tua casa não é igual à forma da casa do teu vizinho. Você imagina se todo mundo ficasse exigindo que os outros fizessem a mesma comida, gostassem das mesmas cores? Por que o ser humano é assim, irmãos? Vive procurando falhas e defeitos para soltar a língua. Salomão contemplou, ele ouviu o conselho, mas ele viu em Davi sinceridade, verdade, retidão, amor a Deus. Ele viu. Ele ora a Deus e expõe as qualidades do seu pai como servo de Deus. Vai dizer: o meu pai andou com o Senhor. Então, irmãos, vamos aqui à realidade. Às vezes o próprio cristão é uma pedra de tropeço para que a própria família se converta. Tem gente cuja língua não cabe dentro da boca, irmãos. Tem gente que tudo que vê de errado sai contando. Por que não paga o preço, meu irmão? Ah, mas não é para falar? Não é para falar? Fala com Deus. Pede ao Espírito de Deus para mostrar para quem está errado, para enxergar os erros. Davi fez isso. Marca essa página aqui, vai comigo no Salmo 19, para você ver um pedacinho de uma oração de Davi. Salmo 19. Lê comigo o versículo 12. Vamos lá. Nós vamos bem devagarinho. Vamos aqui. Oração do rei Davi. Quem lê comigo o versículo 12? Davi está fazendo uma pergunta. Quem pode entender os próprios erros? Ele está diante de Deus. O que ele diz? Dá uma paradinha. Davi está pedindo a Deus para expurgar dele os erros que ele não enxerga. É isso mesmo? Quem está enxergando assim, irmãos? Por favor. Só que está nos assistindo pela internet, está aqui no culto das 20 horas, né? Então vamos lá, tivemos um culto às 18, agora às 20, conta desse distanciamento, mas isso aí não vem ao caso. Vamos aqui. Davi está orando a Deus, irmãos. Foi isso que Salomão contemplou. Se o meu pai anda na verdade, se ele erra, ele reconhece que erra. Ele anda com Deus, ele é um homem de Deus. Davi está dizendo para Deus: quem pode enxergar os seus próprios erros? Esse entender é quem pode entender que tem erros. É muito mais comum, irmãos, as pessoas olharem os erros dos outros o tempo todo do que enxergar os seus próprios erros. E Davi, o Salomão contemplou literalmente a veracidade da vida de Davi. Quando ele errava, ele assumia que errava. Davi foi esplêndido por isso. Se ele errava, ele ia diante de Deus arrependido e rasgava os seus erros. Ele não camuflava, ele não escondia. Você vê o conselho que ele dá para o filho. Ele podia ter filho, você agora é o rei. Você agora é melhor que todo mundo, é maior que todo mundo. Você, cuidado com essa gentinha, cuidado com isso. Não. Conhece o Deus de teu pai. E serve o Deus de teu pai. Quando você começa a procurar conhecer Deus, você começa a procurar também o que agrada a Deus. É difícil, irmãos. O primeiro mandamento de Deus é o mais simples, é o mais fácil de ser compreendido e é o mais difícil de ser praticado. Por quê? Por causa da dureza do coração ou do eu. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Quem vai dizer que não ama a Deus de todo o coração? Agora vamos ver na prática. Faz renúncias. Faz renúncias para agradar esse Deus. Segura a língua quando está sendo atacado. Para quê? Para agradar esse Deus.
Vamos lá. Paga o preço. Enxergue o espiritual por trás do natural. Ou seja, momento de tensão, momento de pressão, não se luta contra a carne e sangue. E aí? Vamos lá, segura. Guarda bem o coração. Por quê? Palavra viva dentro do coração. Não tenho que lutar contra a carne e sangue. Minha luta é contra Satanás. Ah, mas você é chamado de bobão, você é chamado disso. E daí? Pior do que fizeram com Jesus? Ele é o padrão. Ele é o mestre. Por que muitas famílias não se convertem, irmãos? Por causa da língua. Por causa dos frutos. Isso é uma realidade. Irmãos, isso é uma das coisas que a gente escuta muito. Ah, pastor, eu demorei muito a me converter, sabe por quê? Eu tinha um colega de trabalho que era crente, o sujeito era da pá virada, o sujeito era terrível. Ah, pastor, eu demorei muito a me converter, sabe por quê? Meu pai era evangélico, mas quando ficava com raiva, saía espancando todo mundo. Davi está dizendo, quem pode entender que erra? Quem pode assumir? Quem pode enxergar isso? Aí ele vira para Deus e pede, Senhor, expurga-me tudo os que me são ocultos. Deus vê o que a gente não vê, irmãos. Continuando, ainda aqui, versículo 13. Também da soberba guarda teu servo, para que não se assenhoreie de mim. Então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Olha só, ele está fazendo essa oração, ele é o rei, irmãos. Da soberba guarda o teu servo. Senhor, não quero o meu coração soberbo. Olha que tipo de oração Davi está fazendo. E Salomão está percebendo isso tudo. Salomão está recebendo isso, está contemplando isso. Qual é o maior legado, irmãos, que os pais podem deixar para os filhos? Se você perguntar, você pode dizer, não, meu filho cursou meus melhores colégios, irmão, meu filho está bom, faz o melhor. Aliás, uma falha grande, irmãos, mas grande. Os pais, o filho está com 20 anos, ele está carregando o filho no colo. Misericórdia. Misericórdia. Vamos terminar no versículo 14 aqui, vamos juntos? Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e libertador meu. Está aqui, irmãos. Então, Davi, a vida dele era 100% pautada na presença de Deus, ou seja, Deus está comigo, o seu Deus é soberano, o seu Deus é o Todo-Poderoso, não preciso ter medo de nada. Agora, Senhor, eu enxergo, eu sou falho, eu sou um ser humano, então me faz enxergar o que eu não vejo, me ajuda, tira de mim aquilo que só o Senhor consegue ver. Davi passou isso para Salomão sem perceber, ou seja, as atitudes de Davi, o comportamento de Davi, fez com que Salomão orasse a Deus lembrando, meu pai foi teu servo, andou contigo em verdade e em justiça, ou seja, ele realmente viveu dentro da tua lei. Voltando lá, vamos então? Bom, aí continua a oração de Salomão, no versículo 7, agora pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi meu pai, e sou ainda menino pequeno, nem sei como sair nem como entrar. E teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande que nem se pode contar, nem numerar pela sua multidão. Versículo 9, você pode ler comigo? A teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Porque quem poderia julgar este teu tão grande povo? Dá uma paradinha. A teu servo pois dá um coração entendido. Olha só, irmãos, para que prudentemente discerne entre o bem e o mal. Aqui cabe quantas vezes, irmãos, como eu disse antes, um único cristão numa família, ele não busca a sabedoria de Deus, para que nos momentos estratégicos, quando o diabo tenta fazer uma colheita maligna de um cristão, esse cristão não está ligado no Espírito Santo e se perde naquele momento. E o diabo consegue fazer a colheita dele, e aquele cristão deixa de dar
um lindo fruto que vai ser literalmente o seu legado na vida daquele familiar. Ou seja, não, eu preciso servir a Deus, esse Deus, a Jesus, como o fulano servia. Fulano era um exemplo de paz, um exemplo de fé, fulano orava sério. Deus era com ele. Salomão está dizendo, Senhor, me dá um coração entendido, me dá entendimento. Salomão podia ter dito, Senhor, vamos lá, agora sou o rei. Vamos lá, Senhor, agora é comigo. E agora sou o rei. Não, Senhor, me dá um coração entendido, me dá entendimento. Para quê? Para eu discernir entre o bem e o mal. Ou seja, se eu discernir bem, eu nunca vou errar com o Senhor. Eu não vou praticar o mal. Eu vou dar testemunho do Senhor. Eu vou dar frutos para o Senhor. Eu não vou errar quando eu tiver de julgar alguma coisa. E aí ele continua. Aí o versículo 10. Agora vem a resposta de Deus. E esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, que Salomão pedisse esta coisa. E disse-lhe Deus, porquanto pediste esta coisa, e não pediste para ti riquezas, nem pediste a vida de teus inimigos, mas pediste para ti entendimento, para ouvir causas em juízo, eis que fiz segundo as tuas palavras. Eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti teu igual não houve, e depois de ti teu igual não se levantará. Continuando, ele diz, e também até o que não pediste te dei, assim riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. E se andares nos meus caminhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi teu pai, também prolongarei. Olha que coisa tremenda, irmãos. Davi, se você fizer como seu pai, como ele andou comigo, você andar, eu vou acrescentar anos de vida, eu vou prolongar teu tempo na terra. Por quê? Porque você vai me dar prazer. Você vai ser um representante meu nessa terra. Agora eu chamo a sua atenção para uma outra parte anterior. Quando Deus responde para Salomão, no versículo 11, ele diz assim na segunda parte, ó, mas pediste para ti entendimento para ouvir causas de juízo. Olha só. Eu disse que o rei, ele também atuava como juiz. Se havia algum litígio, ele era levado até o rei. E o rei tomava decisão e fazia e dava a resposta, o decreto, a sentença era o rei quem dava. Olha o discernimento de Salomão. O que ele pede e a forma como Deus fala com ele agora, vai dizer assim, gostei do que você pediu, porque você pediu uma sabedoria, um entendimento para ouvir bem as pessoas, ou seja, você não vai ser precipitado nos seus julgamentos. Irmãos, as pessoas atropelam as palavras umas das outras dentro de uma mesma casa. Tem filho que não sabe escutar o pai, tem pais que não sabem escutar seus filhos. Tem gente que não sabe escutar a gente, irmãos. Tem gente que só ouve enquanto a conversa lhe é agradável. Quando a coisa toma um rumo diferente daquilo que a pessoa esperava, da sua expectativa, quando vai contra aquilo que a pessoa gosta de ouvir, imediatamente ela acessa o assunto. Alguns viram as costas, alguns logo desviam o assunto. O apóstolo Tiago, que escreveu na sua carta, ele diz, todo homem seja pronto para ouvir. Irmãos. Enquanto o cristão não se preparar para saber ouvir, pode ter certeza absoluta que ele não consegue agradar a Deus 100%. Por quê? Porque às vezes, ouvindo pouco ou ouvindo mal, uma pessoa toma decisões erradas. Faz até julgamento que Deus nem permite. E aí? Quantos pais querem aconselhar um filho, mas ele não consegue escutar? Ele não suporta escutar. Quantos filhos querem desabafar com o pai, mas antes de terminar uma frase, não conseguem completar um parágrafo do que precisam falar, o pai não tem tempo, já está cortando o assunto. O Senhor Deus observou a oração, atentou para cada palavra que Salomão disse e disse, eu gostei desse pedido que você fez, porque você pediu um discernimento
para saber ouvir as pessoas, para não tomar decisões erradas. Às vezes, irmãos, uma pessoa no local de trabalho, ela é tão inflamada dentro de determinado assunto. Quer ver um exemplo? Um colega chega, está angustiado, desesperado, pensando em largar a família. Não está aguentando mais. O diabo está fazendo uma pressão violenta lá. Aquele único cristão, quando ele presta atenção na conversa do amigo, ele escuta tanto o amigo falar contra a família, que ele se soma ao amigo e vai contra a família do amigo, sem conhecer a família. Não, cara, você está certo, larga logo essa mulher, larga essa família. Se fosse você, já tinha largado. E é de Jesus. Por que não para ouvir e pergunta, escuta, era assim no início do seu casamento? Não, não era assim, era tudo diferente. Então você não sabe, você não conhece o mundo espiritual. O diabo entrou para mudar esse relacionamento. Ele conseguiu fomentar a ira de um contra o outro. Ele jogou uma raiva de um contra o outro. As pessoas tomam decisões, irmãos, precipitadas e até atrapalham a vida dos outros, até ajudam a destruir. Eu não estou dizendo para você que todo cristão precisa ser um conselheiro, mas há o momento do conselho, irmãos. Na verdade, eu não estou dizendo que deve ficar forçando a barra para aconselhar os outros, mas que precisa ser um conselheiro. Todo cristão precisa aconselhar dentro da palavra. Para chegar e dizer, ô fulano, era assim no início? Não, não era. Então vamos voltar lá atrás. Vamos ver onde começaram as coisas. Vamos perceber a entrada de espíritos malignos. Por quê? Quem sabe? Não teve alguém da família com raiva de vocês que ficou lá jogando titi na cabeça dela? Se for o contrário, quem sabe não foi um parente que ficou lá na cabeça dele? Para que você casou com ela? Para que você casou com ela? Como o diabo é mestre em destruir as pessoas. Então o Senhor Deus fala com Salomão e diz, Salomão, você pediu entendimento para saber ouvir as coisas, para não tomar decisões erradas. Tudo que a gente ouve, irmãos, nós temos que levar para a palavra. E aí, aí o Senhor Deus disse, gostei do que você pediu, vou muito além. Você me pediu entendimento, sabedoria para não errar com o meu povo. Pois é. Quais os pais que estão pedindo, Senhor, me dá sabedoria para eu lidar com meu filho? Senhor, aperfeiçoa o meu coração. Eu sei que eu preciso ser mais paciente. Que tipo de orações os filhos de Deus estão fazendo? Vamos lá, igreja. Aí, irmãos, passaram-se os dias e houve um litígio violento entre duas mulheres e o caso vai a Salomão. A coisa era tão séria e tão grave que tem que ser julgada diante de todo o povo de Israel, ou seja, de todo o povo que estava ali na região. O que aconteceu? Versículo 16 acima, vamos lá. Então vieram duas mulheres prostitutas ao rei e se puseram perante ele. E disse-lhe uma das mulheres, Senhor meu, eu e esta mulher moramos numa casa e tive um filho morando com ela naquela casa. Elas compartilhavam despesas da casa, tá? Continuando. E sucedeu que no terceiro dia depois do meu parto, também esta mulher teve um filho. Estávamos juntas, estando estranho nenhum estava conosco na casa, senão nós ambas naquela casa. E de noite morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele. E levantou-se à meia-noite e me tirou meu filho do meu lado, dormindo a tua serva, e o deitou no seu seio. E a seu filho morto deitou no meu seio. E levantando-me eu pela manhã para dar de mamar a meu filho, eis que estava morto. Mas atentando pela manhã para ele, eis que não era o filho que eu havia tido. Então disse a outra mulher, não, mas o vivo é meu filho. O teu filho é o morto. Porém, esta disse, não, por certo, o morto é teu filho, o meu filho é o vivo. Assim falaram perante o rei. Dá uma paradinha, e agora, meu irmão? Não tinha câmeras, né? Não tinha testemunhas. 2 recém-nascidos, um está morto, somente as 2 mulheres. E agora? E agora? Como decidir uma causa dessa?
Como entregar o filho à verdadeira mãe? Versículo 23. Então disse o rei: esta diz, este que vive é meu filho, e teu filho morto. Esta outra diz, não, por certo o morto é teu filho, o meu filho vivo. Disse mais o rei: trazei-me uma espada. E trouxeram uma espada diante do rei. E disse o rei: dividi em duas partes o menino vivo, e dai metade a uma e metade a outra. Dá uma paradinha. Pastora, que loucura é essa? O que Salomão está fazendo? Ele está sabendo o que ele está fazendo. Quando Deus disse a Abraão: me dá o teu filho. Deus não queria o filho de Abraão. Deus colocou Abraão numa prova de fogo para que ele externasse o que estava dentro dele. O que aconteceu? 3 dias, o Abraão preparou tudo. O menino em cima da lenha. Tudo preparado, o altar preparado, o menino lá em cima. Abraão pega o cutelo na mão, levanta a mão. Quando ele levanta lá no alto, que o braço não vai mais nada, nem um milímetro, a voz saiu do céu. E rapidamente Deus bradou através de um anjo e disse: Abraão, não! Agora eu sei que você me teme. Ou seja, você fez o que eu mandei até as últimas consequências. Não quero o teu filho. Deus não quer filho de ninguém. Deus não quer tirar filho de ninguém. É Ele quem dá os filhos. A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. Ele quer que teus filhos se alegrem muito você e o seu coração. Mas e aí? Pois é, Salomão, com certeza, irmãos, quando o soldado oficial metesse a mão na espada, ele sabia que os corações já tinham sido manifestos. Que sabedoria! Parecia loucura, parecia verdadeira aberração, parecia um filme de terror. Não, Salomão não ia permitir que tocasse na criança. Ele sabia que os corações seriam manifestos. Pessoas dizem: eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Ué, a mulher do Jó, a primeira dama do Oriente, quando ele ficou podre em vida, amaldiçoou o teu Deus e morre. Irmãos, os corações são manifestos. E aí? Bom, versículo 26. Mas a mulher cujo filho era vivo falou ao rei: porque o seu coração se lhe enterneceu por seu filho. E disse: ah, Senhor meu, dai-lhe o menino vivo, e de modo nenhum mateis. A mãe do menino vivo. Está aqui, irmãos. Porque o seu coração se enterneceu, coração cheio de ternura pelo filho. Não, Senhor, prefiro meu filho criado por essa megera, mas ele vivo. Dá para ela. O coração foi manifesto. E o que a outra falou? Continuando, porém a outra dizia: nem teu, nem meu. Pode dividi-lo. Acabou, não precisa mais nada. Não precisa mais nada. Já mostrou. Filha dela mesmo, o meu já perdi, então que se dane, que se vire, que se arrebente, mata mesmo o moleque, vai lá. Sabe o que é isso, irmãos? É o coração. Pessoas quando casam dizem: eu te amo, eu te amo, eu te amo. Quando os problemas surgem, some da minha vida. Pessoas querem o primeiro emprego, depois de passado um tempo, cansaço, rotina e outros sentimentos e outras coisas. Sou escravo. Que vida é essa? Viu? Os corações foram manifestos. A mãe do menino vivo preferia sofrer a ausência do seu filho, mas saber que ele estava vivo. Ela expôs o verdadeiro amor que estava dentro dela. A Bíblia diz em 1 Coríntios 13 que o amor é sofredor. O amor sofre porque quer o bem do outro, ainda que se prejudique. Curva a sua fronte. Pai, muito obrigada. Que coisa tremenda, Pai. Nós estamos vivendo um tempo do esfriamento do amor a um nível tão baixo, tão tenebroso, que se ouve em noticiários pais violentando seus filhos. Filhos que mataram seus pais. Oh, meu Pai. Oh, meu Pai. E vemos aqui, meu Pai, que coisa tremenda, Senhor.
O teu Espírito usou Salomão para que os corações fossem manifestos. Parecia uma verdadeira loucura. O Senhor não quer que ninguém derrame uma gota de sangue sequer. Jesus já derramou todo o sangue. O Senhor queria contemplar o amor, não só, meu Pai, no coração, mas nas atitudes. E a verdadeira mãe expôs o amor. Pai, que coisa linda. Nosso Deus, agradecemos. Senhor, se o que temos orado não tem agradado, o que temos pedido em oração não tem sido do teu agrado, o Senhor perdoa as nossas muitas falhas. Porque nós temos a consciência de que o Senhor é um Pai amoroso, um Pai zeloso. O Senhor tem dito e fala sempre, como Jesus diz, buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça. As outras coisas serão acrescentadas. Quando o Senhor diz, deseje para o seu próximo o que você quer para você. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Senhor Deus, muito obrigada, Pai. Nós agradecemos por tudo quanto o Senhor está nos mostrando, nos ensinando, nos alertando, nos despertando. Jesus, muito obrigada. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Glória a Jesus.